Nesse vídeo eu vou adivinhar e eu vou te ensinar a acertar várias questões que vão cair na prova de humanas do Enem 2024, essa prova que a gente vai fazer agora no domingo. Mas galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil na prova do Enem e já faz mais de 4 anos que eu trago conteúdo para esse canal para estudantes que prestam cursos muito concorridos, precisam de desempenhos excelentes na prova do Enem para conseguir aprovação ali nos melhores faculdades do Brasil. E em todos esses anos, mesmo já estando na faculdade, eu continuo fazendo a prova do Enem. E com a minha nota nessa prova, eu consigo passar em medicina na USP, o curso mais concorrido do Brasil em todos esses anos. Mas no vídeo de hoje, pessoal, como eu falei pra vocês, eu quero mostrar aqui pra vocês questões que, estatisticamente, pelos últimos anos, sempre caem na prova do Enem, que caíram na nossa última prova do Enem 2023 e que eu vou mostrar aqui pra vocês, ensinar rapidamente a teoria por trás, para que você consiga acertar essa questão e outras questões relacionadas, mas não iguais, questões do mesmo modelo, a gente pode dizer assim, para que vocês consigam chegar na prova do Enem e ganhar ainda mais acertos, mesmo em pouco tempo, mesmo nessa reta final, para estar preparado para algumas questões, chegar lá na prova já sabendo de muita coisa do que vai cair. Mas por que eu tô falando que essas questões caíram e vão cair outra vez? Porque são questões modelo, questões que se repetem ao longo dos anos na prova do Enem. Elas caem com uma cara diferente, então quem olha ali acha que são questões diferentes. Mas quando você tem um olho treinado, você percebe que elas têm essências iguais, resoluções muito semelhantes, conteúdos por trás basicamente iguais e mesmo, de vez em quando, até a própria resposta certa ou até os distratores exatamente repetido, exatamente igual. Então, quando você domina um modelo de questão, você consegue ganhar muitos acertos na prova. Esses modelos de questão, eu trouxe aqui alguns, mas eles foram tirados do Destrinchando o Enem, que é o meu treinamento completo em questões modelo, em que eu realmente destrinchei todas as últimas provas do Enem, mais de 10 anos do Enem, aplicação regular, aplicação pré-PL, com base nos microdados do Enem, com base na matriz de referência das habilidades e com base, claro, ali na minha experiência, né, já fazendo esse Enem, dominando todas as provas há muitos anos, e existem ali mais ou menos 85 modelos na prova de humanas. Então esses modelos, eles vão se variando, mas dentro das 45 questões, uma grande parte das questões, para não dizer muito mais da metade, são questões modelo. E por isso, com base na prova do ano passado, eu peguei várias questões que caíram, que são questões modelo, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para que a gente consiga dar uma estudada no conteúdo por trás delas e preparar vocês para a questão que pode cair de novo no nosso Enem 2024 em Humanas agora. Eu já postei um vídeo também das questões modelo de linguagens. Se você ainda não viu, eu vou deixar ele aqui em cima em algum lugar para você assistir depois de terminar esse vídeo. Tenho certeza que esse vídeo de linguagem está excelente, está muito produtivo, vai ajudar bastante também. E antes de a gente começar, eu já vou avisar aqui que lá no final do vídeo eu vou dar um aviso extremamente importante para quem tá focado não no Enem 2024 agora, mas no Enem 2025. Então já tá pensando no próximo ano para fazer uma preparação ali completa com um ano inteiro de estudos. Eu vou dar um aviso excelente, tenho certeza que vai ser uma oportunidade excelente então para quem já sabe que vai fazer o Enem do próximo ano. Mas vamos começar aqui com o conteúdo então. Vamos lá então, pessoal, tô aqui com a prova do caderno amarelo de 2023, então nossa prova de humanas do último Enem. Eu trouxe questões realmente pertinentes, questões que sempre caem, que estão ali se repetindo ano após ano. Como vocês podem ver aqui, eu sempre gosto de trazer no cantinho qual que foi a incidência. Então a gente teve esse assunto em 2022, 2020, 19, 18, 17, 2021 foi o único ano que não caiu e agora também em 2023. Então a probabilidade de cair isso aqui, uma questão dentro desse modelo, no próximo ano é altíssimo. Como que vai funcionar então? Eu vou explicar aqui para vocês um pouco de embasamento teórico para resolver cada questão. Eu vou mostrar um pouco da teoria, eu vou mostrar o que acontece, o que aparece mais nas questões desse modelo. Claro, às vezes até fugindo um pouquinho dessa questão em específico, mas justamente para preparar vocês para acertar a questão que vai cair no próximo Enem, que pode não ser exatamente igual a essa e pegar um aspecto parecido, mas não igual. Então vamos lá. Nosso primeiro modelinho aqui, questão modelo 1, demografia. Falar aqui um pouco sobre demografia com vocês. Esse aqui é um assunto que o Enem adora trazer. Ele sempre traz, tradicionalmente, as pirâmides demográficas. Então ele tem 3 pirâmides principais, né? O que são essas pirâmides para quem está mais perdido? Basicamente é a distribuição da população. A gente tem homens e mulheres, né? De um lado homem, do outro lado mulher. E pela idade. Então quanto mais para baixo ali são as crianças, né? Então 0 anos. E lá no topo tá 80 anos de idade, 90 anos de idade, 100 anos de idade. Então naturalmente, quanto mais velho, mais as pessoas vão morrendo ali ao longo da vida. Então poucas pessoas vão chegar aos 100 anos. Mas todo mundo acaba passando ali pelos 0 anos. Então é esperado que a pirâmide tenha mais crianças, menos adultos e muito menos idosos. Isso aqui é o normal. Só que pela mudança da característica da população, pela mudança demográfica, e isso está totalmente relacionado com o desenvolvimento socioeconômico de um país, a gente tem
pirâmides características. Essa pirâmide mais triangular, normal que a gente vê, que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é associada a um país pobre. Porque o que acontece? No país pobre, não tem muito planejamento familiar, nascem muitas crianças. As pessoas não usam tanto os métodos contraceptivos, decidem ter filhos mais cedo. Enfim, por vários motivos, nascem muitas crianças. Só que nesse país a saúde não é excelente, a educação não é excelente, tem muito crime, muita violência. Então, por vários motivos também, as pessoas vão morrendo. Então, tem muita mortalidade infantil, tem muita criança morrendo, adulto a mesma coisa. E aí vai diminuindo cada vez mais ali a quantidade de pessoas em cada idade. Porque as pessoas, ao invés de envelhecer, chegar na velhice, vão morrendo uma parte ali em cada época da vida, né? Então você tem sempre mais crianças do que idosos. Só que aí existe uma coisa que se chama o país em transição demográfica. O que é a transição demográfica? É um momento em que o país começa a se industrializar um pouco mais, começa a ter indicadores socioeconômicos um pouco melhores. Ele não é mais aquele país caracteristicamente pobre. Ele é um país emergente, como assim a gente gosta de chamar, né? Seriam ali os países como o Brasil. O Brasil está ali como um país emergente. Então o que acontece? As pessoas começam a trabalhar mais, a tecnologia começa a se desenvolver e, naturalmente, as pessoas começam a ter menos filho. Porque você tem tanto o homem quanto a mulher trabalhando mais, se trabalha mais, quem que vai ficar cuidando dos filhos em casa? Ao mesmo tempo, você tem métodos contraceptivos eficientes. Então as pessoas, se não querem ter filhos, elas conseguem não ter. Então, com isso, primeira coisa, diminuição da quantidade de crianças nascendo. Então não é que vai deixar de nascer, mas antes você tinha 6, 8 filhos por casal, agora passa a ter 1, 2 filhos por casal. Naturalmente, então, a base da pirâmide diminui, as pessoas têm menos filhos. Agora um outro fenômeno, as crianças que nasceram 20 anos atrás envelheceram. Só que 20 anos atrás ainda nasciam 3, 4 crianças por casal. Então você tinha uma geração com muitas crianças, passou 20 anos, eles envelheceram e viraram adultos. Então a pirâmide vai ficar agora com o tronco mais alargado. Então não nascem mais tantas crianças e você tem muitos adultos. Então aqui o tronco fica alargado. Enquanto isso, vai melhorando ali as condições de saúde, vai tendo ali mais condições socioeconômicas, então as pessoas passam a morrer menos também. Então a gente tem um aumento também do envelhecimento. Só que ainda não deu tempo dessa população grande aqui envelhecer. Ainda não deu tempo, porque foi um processo recente. Agora que está começando tudo isso. Por isso que é um país em transição, para chegar no terceiro gráfico, que é o gráfico característico do país rico. Aí a gente pensa na Europa, por exemplo, né? A Europa, o que acontece? Já faz tempo ali que as pessoas não têm filhos, pelos mesmos motivos. Tá todo mundo trabalhando, método contraceptivo, optam por não ter filhos. Então os casais têm poucos filhos, nascem poucas crianças. Os adultos, as crianças que nasceram antes, né, já envelheceram, já viraram adultos, só que mais do que isso, já estão virando idosos. E ao mesmo tempo, por ter uma qualidade de vida muito boa, uma saúde muito boa, eles estão velhos mesmo. E aí a população fica velha. E aí a gente passa por um terceiro problema, que aqui, mesmo sendo um país rico, a gente tem uma população majoritariamente velha. Tem poucas crianças nascendo, então a gente tem uma perspectiva de que no futuro, quem que vai trabalhar? Se essas crianças agora são em número menor. Tem muitos adultos envelhecendo, quem envelhece precisa de quê? Aposentadoria, precisa de investimento em saúde. E quem que vai pagar a aposentadoria dessas pessoas se não tem mais criança trabalhando? E aí você começa a ter alguns problemas, e aí surge, por exemplo, assuntos como reforma previdenciária. Então, isso aqui é um super resumão de demografia que dá para vocês acertarem todas as questões. Porque com base nessas 3 pirâmides dá para saber tudo. Vamos ver agora em cima dessa questão, e aí a gente vai ver aonde que está se encaixando isso aqui, olha. Qual fator foi determinante para a mudança do indicador apresentado no gráfico? O gráfico fala para a gente da taxa de fecundidade, que é de 1960 para 2020. Antes, o número de filhos era de 6,3 e passou a ser 1,5. Então, se antes um casal tinha 6 filhos, em média, em 1960, agora em 2020 vão ter 2... A média fica em 1,5. Então as pessoas pararam de ter muitos filhos. Isso aqui que eu falei para vocês é característica do país que era pobre, mas que começou a melhorar um pouco e que está agora em transição demográfica. Então, pelo país em transição, a característica é essa. As pessoas decidiram ter menos filhos. Só que, olha, aqui de 60, coloca aí até 1980, a gente tem muitas crianças que nasceram e que estão envelhecendo. Então, a gente atualmente tem muitos adultos trabalhando. No futuro, daqui 20, 30 anos, esses adultos vão virar idosos. E como não nascem mais tantas crianças, quem que vai sustentar eles? E a gente teria ali o país pós-transição, né? Que seria ali o país rico. Então aqui, isso aqui é um indicador clássico desse país em transição demográfica. Estou mostrando bastante porque na maioria das vezes esse modelo cai associado com as pirâmides, mas nessa questão, o que justifica, qual que é o motivo para ter tido essa grande queda? Aquilo que eu falei para vocês.
tanto o homem quanto a mulher trabalha, né? Antes era mais o homem que trabalhava, a mulher ficava em casa cuidando da casa das crianças, agora não. Agora, tanto o homem quanto a mulher trabalha. Então quem que vai cuidar das crianças? As pessoas falam, não, então não quero ter filho. Além disso, a gente tem métodos contraceptivos eficientes. Vamos ver agora as alternativas. Olha, flexibilização legal da prática do aborto, as pessoas não... Isso aqui seria um absurdo, né? Para que a média de 6,3 para 1,5 caísse, então o que quer dizer que cada mulher teria que abortar 4 vezes? Isso aqui não é condizente com a realidade. Então, ainda que tivesse isso no Brasil, que não é verdade, que não é flexível, ainda que tivesse isso, não é isso que faz as pessoas terem menos filhos. O que faz as pessoas terem menos filhos é justamente o fato de estar tanto o homem quanto a mulher trabalhando e a gente ter acesso a métodos contraceptivos. Então tá errado. Envelhecimento da população brasileira. O envelhecimento vai ser uma consequência, mas nunca a causa. Crescimento dos casos de gravidez precoce é exatamente o contrário, né? Gravidez precoce, gravidez na adolescência é coisa característica de país pobre. Então aqui a gente está falando de um país em transição, não é o caso. Participação feminina no mercado de trabalho, alternativa perfeita, é isso, como eu falei pra vocês. Agora, a mulher começou a trabalhar, a mulher começou a entrar no mercado, e aí com isso, naturalmente, aquele papel que era tradicionalmente associado à mulher de cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar dos filhos, deixa um espaço vazio, porque se a mulher está trabalhando, isso fica um espaço vazio. E aí a opção lógica é, não vamos ter filhos, ou vamos ter filhos mais velhos. Então por isso a alternativa D é perfeita. Alternativa E, diminuição dos benefícios da licença maternidade. Isso aqui também não é condizente com a realidade, né? Não é, as pessoas não vão optar por ter menos filhos justamente porque eles têm menos licença maternidade. Não é isso que vai pesar nessa decisão. Beleza, vimos aqui uma questão muito importante, questão legal, como eu falei pra vocês. Esse conteúdo das pirâmides cai sempre. Eu trouxe muitos elementos extras nessa questão, porque a chance de cair, país rico, falar desse problema previdenciário, o país em transição demográfica, fala que ele tem muitos adultos, então se ele tem muitos adultos, ele tá ali numa janela de oportunidade, porque se todos os adultos trabalham, ele tem pouco gasto com criança da educação, pouco gasto com idoso, também na saúde, na previdência, então o país consegue ganhar muito financeiramente, melhorar muito a economia durante essa janela de oportunidade, e falei aqui do característico do país pobre, que são aqueles problemas mais tradicionais. Nasce muita gente, mas morre muita gente, problema de violência, problema de saúde, problema de educação, vários problemas, né? Então isso aqui tem certeza que vai cair alguma questão que vai estar nesse modelo que eu expliquei aqui pra vocês. Vamos pro próximo agora? Próximo modelo, placas tectônicas. Outro que cai demais, ó, caiu ano passado em 2023, mas caiu em 2022, 21, 20, 19 e 17. Só em 2018 não caiu, então, de todos esses últimos anos. Isso aqui é uma questão um pouquinho mais conteudista. E a mesma coisa, desse ano caiu um pouco mais fácil. Só que 2022, por exemplo, caiu uma questão difícil. 2021 foi mais difícil também. Então, é importante a gente entender um pouco mais do que só o que está aqui nessa questão. Vou resolver a questão com vocês, mas nesse segundo modelo é essencial a gente entender um pouco desses movimentos das placas tectônicas. Basicamente, então, geralzão, placas tectônicas são aquelas grandes massas do continente ali que estão se movimentando, né, do globo terrestre, na verdade. A gente tem todo o globo terrestre e essas placas elas estão se movimentando. Pelo movimento ou pela separação, aproximação delas, a gente forma os continentes como a gente tem hoje. Se você vê lá aquele mapa, depois joga aí no Google, Pangeia. A Pangeia era como se fossem todos os continentes grudados, né? Só que pela movimentação das placas tectônicas ao longo de milhões de anos, isso foi tudo se separando e formando ali o globo terrestre como a gente está mais acostumado hoje. Beleza. Só que o que o Enem gosta de perguntar? Os movimentos específicos das placas tectônicas. E tem 3 tipos de movimento que a gente tem que saber. O primeiro desses movimentos é um movimento de uma indo de frente com a outra. Então, elas estão ali, uma realmente ali entrando em convergência com a outra, né? Estão batendo de frente. Esse tipo de movimento eu coloquei aqui ó, em amarelo. Ele é essencial para a formação de cordilheiras, para a formação de montanhas. Porque o que acontece? Quando uma dessas placas tem densidade menor que a da outra, uma placa vai entrar por baixo e a outra por cima. Então elas começam tipo a encavalar. E aí uma placa vai subindo, a outra vai entrando por baixo. E aí ao longo de cada ano, de pouquinho em pouquinho, mas por milhões de anos isso vai acontecendo. E se vai formando uma montanha. Então vai crescendo ali 1 milímetro por ano, 2 milímetros por ano. Mas vai sempre crescendo de pouquinho em pouquinho. Até que a gente tem então a formação das montanhas gigantescas. Então, falou em cordilheira, falou em montanha, pensa em placas convergentes, uma indo de encontro com a outra. E aí uma subindo em cima da outra. Segundo tipo de movimento, e esse aqui é o mais difícil porque é menos comum, a gente não pensa muito sobre ele, e isso aqui já caiu na prova do Enem, foi difícil, que é o movimento são placas transformantes.
uma tá indo de lado com a outra. Vamos supor assim, ó, elas estão indo de assim, né? Não é nem uma em frente, a outra nem afastando. Eles estão deslizando lado a lado. Nesse deslizamento lado a lado, o que a gente vê são a formação das falhas. Então, quando o texto fala que uma falha de San Andreas, por exemplo, tem que pensar nisso aqui, tem que pensar justamente nessas placas transformantes. O que acontece frequentemente por causa disso? Terremoto. Então todo mundo sabe, terremoto, movimento de placa tectônica. Uma placa está atritando lateralmente com a outra, forma ali os terremotos, né? E agora, um terceiro tipo essencial, esse cai também, é outro difícil. Quando as placas são divergentes, elas estão se afastando em sentidos opostos. Então, uma está indo para a esquerda, a outra para a direita, podemos dizer assim. Então, elas formam o rifteamento. Se elas vão se afastando, é como se elas fossem abrindo um espaço. Isso aqui a gente chama de rifteamento. Esses aqui são os 3 tipos de movimento que vão importar pra gente, e com isso aqui, você vai acertar todas essas questões. Te garantir mais uma questãozinha aí de presente, de nada. Depois você me agradece aí se realmente cair na prova do Enem 2024, você volta aqui pra comentar. Vamos resolver aqui a questão? Qual dinâmica natural é responsável pelo fenômeno apresentado? A Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como a maior cordilheira do planeta, originário da língua sânscrito, comum na região, seu nome quer dizer morada da neve. É possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas do mundo. Enfim, o que esse texto está falando pra gente? Sobre uma cordilheira, né? Mas o texto, sinceramente, não ajuda muito. No final, a gente até pode ver aqui, ó, o Everest, considerado o ponto mais alto da Terra, tem nada menos do que 8.848 metros de altitude e continua crescendo 0,8 milímetros a cada ano. Então a única informação válida é essa, né? Que a gente está tratando de cordilheiras e que ele está crescendo um pouquinho por ano. Então é uma questão conteudista. Se é uma questão conteudista, a gente tem que saber o conteúdo. Por isso que eu falei aqui, ó, essa explicaçãozinha teórica é tão importante. Qual que é a dinâmica natural responsável pela formação das cordilheiras, como eu falei para vocês, placas convergentes, uma indo de encontro com a outra. Então, derrama de lava vulcânica não é isso que vai formar as montanhas. Encontro de placas tectônicas, exatamente a definição conceitual que eu dei para vocês. Ação do intemperismo. O intemperismo é mais associado à transformação do solo. Você já tem um solo formado e ele vai sofrer um intemperismo, seja ele físico ou químico, que vai ser o processo de desgaste, né? O processo de transformação desse solo em outro. Então, não está associado à formação de montanhas. Sedimentação de erosão eólica. Erosão, mais uma vez, até poderia ser transformação do solo, mas não é formação. E aqui, derretimento de geleiras glaciais. Isso aqui não tem nem como. Como que uma geleira vai formar uma montanha, né? Então, realmente, a única alternativa plausível aqui é a B. Por exclusão, até daria para chegar. Mas como eu falei, o Enem 2023 trouxe isso bem facinho. Mas se você pegar a questão de 2022, 2021, são bem mais difíceis e por exclusão não é tão fácil assim. Então aqui, importante esse conteúdo para vocês garantirem mais uma questão. Terceira questão modelo, isso aqui cai simplesmente todo ano, essencial realmente entender sobre o nosso modelo de aquecimento global. É um pouco batido, é tranquilo, essa questão não é difícil também. Vocês viram, a prova de 2023 de humanas não estava uma prova difícil, estava mais fácil ali entre os últimos anos, só que existem questões difíceis de aquecimento global. E como a gente não sabe se a próxima prova vai ser fácil ou difícil, você tem que se preparar. Então aqui eu trouxe algumas coisas importantes, alguns raciocínios que podem te ajudar a sair de uma pegadinha, evitar um distrator e ganhar um acerto a mais na sua prova do Enem. Então quando a gente está falando de aquecimento global, a gente tem que sempre lembrar principalmente do CO2. Eu gosto sempre de trazer essa interdisciplinaridade com a química, né? Porque o CO2 ele acaba sendo ali muito importante na química também. O CO2 ele sempre está relacionado com o efeito estufa. Então quer dizer, a gente tem ali as radiações que estão trazendo o calor para a Terra, do Sol para a Terra. Então o calor está vindo por irradiação e nisso uma parte desse calor fica retido na atmosfera, graças aos gases que a gente tem, dentre eles o CO2. Isso aqui é o efeito estufa. Aí você fala, Theo, isso aí é ruim então, né? Isso aí causa aquecimento global. Pelo contrário, isso não é ruim. O efeito estufa é ótimo. Sem o efeito estufa, a temperatura no planeta seria muito baixa, seria até inabitável. Então o efeito estufa é excelente. Agora, onde que está o problema? No intensificação do efeito estufa. Quando você pega essa coisa que acontece, que é legal, e você joga mais CO2 na atmosfera e você intensifica. Porque aí antes, se retinha um pouquinho de calor, passa a reter muito calor. Se agora você vai ter calor em excesso, você tem um aquecimento global. Então o aquecimento global, por definição, é a intensificação do efeito estufa. Essencial isso aqui.
E agora, de onde que vem esse CO2, né? Se a gente está falando das questões, evitar o aquecimento global, como minimizar o aquecimento global, como que a gente consegue ser mais sustentável, como que a gente consegue uma energia limpa, são questões que sempre aparecem na prova do Enem, assim, em grande quantidade. Então, como que a gente vai aqui evitar isso, né? De onde que vem, objetivamente, o aquecimento global? Ele está falando sempre do CO2. Então a gente tem que lembrar do processo na química de oxidação do carbono. O carbono aqui, ó, vai reagir com o O2 e vai formar o CO2. Esse carbono pode estar em qualquer lugar. Por exemplo, petróleo. Então quer dizer, um combustível fóssil que está formado ali há milhões de anos, que está ali no subsolo. Então quer dizer, ele está como grandes cadeias carbônicas, né? Então cadeias carbônicas gigantes ali, tem 30 carbonos em uma cadeia carbônica na molécula de petróleo. Enfim, você tem várias partes do petróleo, a gasolina, por exemplo, o próprio diesel. Então você tem ali um grande reservatório de carbono. Se você pega esse carbono e queima, por exemplo, nos carros como combustível, você está fazendo o quê? Oxidando o carbono. Você está formando ali o CO2. Então, qualquer combustível derivado de petróleo vai estar formando CO2. CO2 que antes estava guardado debaixo do chão, podemos dizer assim, né? Lá nas profundezas do solo, estava armazenado e ele vai estar sendo liberado. Então isso aqui é um grande problema. Carvão mineral, a mesma coisa. Tem um carvão que ele estava ali armazenado, é como se ele fosse um grande estoque de carbono, né? Foi formado ao longo ali de milhões de anos. Se eu queimo esse carvão mineral, como acontece nas termoelétricas, né? Aquelas usinas que usam a queima do carvão para produzir energia elétrica, isso aqui acontece em grande escala, em China, até na própria Europa. É um grande problema, porque eu estou jogando CO2 na atmosfera. Nas queimadas, a mesma coisa. A árvore faz fotossíntese. Se ela faz fotossíntese, ela vai reter o carbono, o CO2 que estava na atmosfera, como uma molécula orgânica dela, né? Na própria constituição da árvore. Agora, se eu queimo essa árvore, eu devolvo esse CO2. Então tudo isso aqui, ó, joga CO2 de volta para a atmosfera. Os dois maiores que são associados assim, aos problemas ambientais: petróleo e carvão mineral. Petróleo e carvão mineral sempre vão aparecer como aquela energia suja, como eles têm chamado, porque é uma energia que emite CO2. E aqui a consequência disso, então a consequência de você jogar muito CO2 para a atmosfera, aumenta as temperaturas do planeta. Vamos ver agora aqui, ó, na questão, o que a gente vai ver que ela está cobrando da gente, e aí eu já dou algumas dicas para vocês também para outras questões. Olha lá, qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas nas simulações? A gente vai ver a simulação, ó. Simulação da mudança da temperatura média anual em relação ao período pré-industrial, antes da industrialização, então antes da gente ter queima de carvão mineral em grande quantidade, por exemplo, em 3 cenários de aquecimento global. Já falou aqui, ó, é aquecimento global, ó. Aquecimento global, aquecimento global, aquecimento global. Então isso aqui é uma questão de aquecimento global, não tem nem o que pensar. Não precisa nem analisar demais esses gráficos aqui, né? Poderia até complicar, ver onde que aquece mais. Você fala, nos polos está aquecendo. Não precisa disso. O que importa é, você tem que olhar e falar, está acontecendo aquecimento global. É isso que a questão queria. E agora, o que é capaz de minimizar a ocorrência do aquecimento global? Expandir o transporte marítimo. Se eu expandir o transporte marítimo, eu deixo de emitir CO2? Não, isso aí me parece indiferente, não vou nem emitir mais nem menos. Incentivar os fluxos migratórios, é a mesma coisa. Eu vou deixar de emitir CO2 para a atmosfera? Também não. Monitorar as atividades vulcânicas. O CO2 está vindo do vulcão? Não. Pelo menos não o CO2 que está causando o aquecimento global, porque os vulcões estão aqui há milhões de anos, bilhões para dizer a verdade, e o aquecimento global é uma coisa super recente causada pelo ser humano. Então como que a gente pode falar que é culpa do vulcão? Nada a ver. E ainda assim, monitorizar. Você vai monitorizar, você vai ficar lá assim em frente, olhando o vulcão, vendo se vai acontecer alguma coisa? E daí? Controlar as emissões de carbono, perfeito, né? É a definição, é praticamente isso aqui. Poderia ter sido bem mais difícil, colocado várias outras coisas, colocado carvão mineral, colocado assim, reduzir o uso de termoelétricas, priorizar matrizes energéticas renováveis. E aí a gente fala, por exemplo, de hidrelétricas, a gente está falando de eólica, a gente está falando de solar, a gente está falando da própria energia nuclear, que não emite CO2. Então tudo isso aqui, ó, não emite CO2. E que, claro, toda fonte de energia tem uma vantagem e uma desvantagem. Por exemplo, a hidrelétrica, vantagem, ela é limpa, não emite CO2. Você vai usar a água, né? A água vai passar e vai gerar energia.
Mas a desvantagem, você vai ter que formar uma represa, você vai ter que mudar o habitat. Então, você tinha uma vegetação, você tinha uma fauna, você tinha ali toda uma comunidade já vivendo naquele lugar que vai ser inundado. Então é uma desvantagem. A eólica, a mesma coisa, você vai usar a energia dos ventos, mas a desvantagem, ela vai atrapalhar ali pelo menos localmente, né, os polos magnéticos, vai causar uma desorientação dos pássaros, ela causa muito barulho. Então assim, toda matriz energética tem vantagens e desvantagens. Mas o Enem adora falar dessas energias renováveis, justamente porque elas evitam o aquecimento global, que é um problema que está super em alta e o Enem, obviamente, vai falar disso aqui todo ano. Beleza, vamos mudar agora o foco e falar de uma questãozinha modelo de filosofia, questão modelo que vai aparecer muito provavelmente na sua prova, que cai quase todo ano aí nos últimos anos, e eu tô apostando que ela vai cair de novo em 2024. Questão modelo sobre os sofistas. Pra gente entender os sofistas, a gente tem que voltar um pouco na história e falar da democracia ateniense. Então a gente lembra lá de Atenas, na Grécia clássica, Grécia antiga, muito tempo atrás, primeiras aulas de história que você estudou aí com o seu professor ao longo do ano. Em Atenas, o que a gente tinha? O surgimento da democracia. Então, isso aqui é outra questão modelo, mas deixa para outro momento pra gente falar sobre isso. A democracia ateniense é muito característica, né? Surgiu em Atenas e ela tinha ali uma participação muito grande do cidadão. Então, o cidadão ateniense, que era ali realmente o protagonista da política. Ele não ia lá escolher um deputado, escolher um vereador, escolher quem era o presidente igual a gente. Essa democracia não. O cidadão ia lá na Ágora, que era o espaço público, né? E ele debatia. E eles debatiam para chegar num consenso, para chegar ali em uma decisão sobre o que ia ser feito com a cidade, quais iam ser as administrações. Isso aqui, então, seria, como podemos dizer assim, até a democracia deliberativa, né? Você vai deliberar para chegar num consenso. Só que aqui, primeiro problema. Isso aqui é o bônus. Isso aqui não está no modelo, mas vou falar como um bônus, porque cai quase todo ano também. Direitos políticos. Quem era cidadão? Por mais que, de fato, em Atenas, a gente tinha ali essa grande qualidade, não podemos dizer assim, o berço da democracia, como as questões sempre falam, a gente tinha ali a participação política do cidadão, diferente de outros lugares do mundo nessa mesma época, a gente tinha ali um problema nos direitos políticos. Porque, para ser cidadão, você tinha que ser homem, tinha que ser maior de idade, tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, você não podia ser escravo, tinha vários critérios. Então, na prática, quem era cidadão? Muito pouco, 10% da população. A enorme maioria era excluída. Então, todas as mulheres eram excluídas, estrangeiros excluídos, quem era escravo, excluído, quem era filho de estrangeiro, excluído. Então, esses direitos acabavam sendo muito restritos na prática a um pequeno grupo. Mas, o que realmente importa nessa questão? Dado ali que o cara era um cidadão, ele debatia na praça pública e isso era muito valorizado, né? Esse debate, essa participação política. Então, na democracia ateniense, o cidadão, ele tinha seu valor, né? A gente até vê textos ali dos filósofos falando isso. Ele tinha seu valor quando ele participava da vida pública, participava da política. Só que aqui começa a ter um problema. Se eu tô falando de debate, de consenso, se eu tô falando aí, olha, a gente vai ter que discutir aqui para discutir qual que é a melhor saída aqui para a cidade, a gente tá com um problema. A gente tá falando de argumentação. E se eu tô falando de argumentação, eu quero te convencer de alguma coisa, você quer me convencer. Então, muitas vezes, o argumento é mais válido do que a verdade em si. E surgiu um grupo especialista nisso, e que eles simplesmente falavam, olha, a verdade é irrelevante, muitas vezes nem é possível chegar na verdade, o que importa aqui é como que a gente vai discutir, construir isso para conseguir ali montar argumentos bem convincentes e conseguir manipular ali a opinião, podemos dizer assim, né? Manipular é um pouco pejorativo, mas como que a gente vai conseguir ser influente, conseguir influenciar as decisões, que eram os sofistas. Então os sofistas é o principal, eles não tinham uma preocupação com o que é a verdade, qual que é a origem do mundo, como eram ali os primeiros filósofos. Então você vai pegar os pré-socráticos, eles queriam saber qual que era a origem do universo, né? Você vai pegar Sócrates, Platão, Aristóteles, tinham estudos muito complexos que revolucionaram ali a filosofia em relação ao que é a verdade, qual que é o processo de produção do conhecimento. Os sofistas não, eles nem tinham uma preocupação com isso, eles só falavam, a verdade é só um consenso, a verdade é só o que as pessoas decidiram chamar de verdade. Se existe uma verdade de verdade, nem importa pra gente, a gente nunca vai saber disso mesmo. O que importa é a argumentação. O que importa, então, é como que a gente vai usar as convenções sociais e como que a gente vai argumentar nesse sentido de convencer as pessoas disso. Claro, isso aqui só faz sentido nessa democracia deliberativa que a gente tinha em Atenas, né? E agora, o que é muito importante, então? Tem questões modelo sobre os sofistas. Cai demais essa utilização da retórica, da argumentação para persuadir. Então, isso aqui nos sofistas cai com muita prevalência.
esse contexto de democracia ateniense aqui cai duas vezes muito, porque cai nesse contexto aqui da própria democracia, cai nesse contexto de quem que era o cidadão, de quem que tinha os direitos políticos, e cai também agora nesse contexto dos sofistas. Mas aqui em específico essa questão sobre os sofistas, vamos ver, ó. A descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas, contestados pelos filósofos gregos da antiguidade, porque se mostra alinhada a... Então, olha, descrição crítica, é claro, né? A gente tem um texto do Machado de Assis, ele não tem nada a ver com os sofistas, ele é de outra época. Só que ele se assemelha às características do sofista. Que os sofistas eram contestados pelos gregos da antiguidade. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles. Por quê? Se mostra alinhada a... Então, por que que isso aqui é parecido com os sofistas? Isso aqui é uma questão que se você conhece o modelo, você conhece o conteúdo, você nem precisa ler o texto, né? Você poderia ver aqui a alternativa B e falar, olha, utilização persuasiva do discurso é exatamente a característica que eu contei para vocês sobre os sofistas. Mas vamos ler aqui para ter uma confirmação. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Então aqui, ó, o que ele tá falando? Na universidade ele não aprendeu nada de verdade, ele não estudou nada de verdade. Ele pegou um pouco disso aqui, ó, para as despesas da conversação, para jogar no papo, para usar na retórica. Então ele não estava preocupado com a verdade, entender de verdade. Ele pegou só a casca, né, só o que é superficial para usar na conversa, para usar na retórica dele. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Perfeito. Então por que isso aqui está alinhado com o que os sofistas faziam? O sofista era aquele cara, não, a verdade não importa tanto assim, a gente nem é capaz de chegar na verdade, o que importa aqui é a gente utilizar o discurso de maneira persuasiva. Então aqui, muito modelo essa questão, muito importante entender esses 3 núcleos que eu falei para vocês. Democracia ateniense, como é que era a política, quem que é o cidadão e quais que eram os direitos políticos, e essa relação dos sofistas com a utilização persuasiva do discurso. Tem certeza que uma dessas 3 coisas que eu passei para vocês aqui vai cair na sua prova. Depois você volta lá no domingo, conta aqui se caiu ou não caiu, se acertou ou não acertou. Por fim, quinta questão modelo. Essa aqui foi uma questão difícil, foi a segunda mais difícil da prova inteira pelos microdados. Questão sobre Foucault. E o Foucault é um cara muito recorrente, nos últimos anos ele tem caído demais, e é sempre questões difíceis. 2023 difícil, 2022 difícil, 2019 dificinho também. Então não são questões fáceis. O Foucault sempre aparece na prova do Enem e ele tá ali entre as mais difíceis junto com o Sartre. Mas o Sartre deixa pra gente falar em outro dia. O que é muito importante a gente entender aqui sobre o Foucault? Primeira coisa, ele é contemporâneo. As obras dele ali estão por volta de 1980. Então isso aqui, ó, 1980 é praticamente o mundo que a gente vive hoje. Tudo bem, já faz um tempinho aí, já faz uns 40 e poucos anos, só que ele é muito atual. Ele tá falando ali de coisas políticas que são semelhantes e que ainda refletem no que a gente vê hoje, de um cenário político muito semelhante ao que a gente vê. Tá falando ali de uma realidade de pessoas que estavam vivas e ainda estão hoje. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. O Foucault é um cara contemporâneo. Então os textos dele são atuais. Não é aquela filosofia distante. É muito próxima. O que o Foucault fala muito? Ele analisa as relações de poder. Então a gente tem algumas obras, né? O Vigiar e Punir, Microfísica do Poder. A gente tem aqui alguns estudos do Foucault e ele está sempre analisando as relações de poder. Ele tem algumas visões aqui sobre o poder, né? Ele sempre analisa uma comparação do poder clássico, como que era antes, com o poder agora, o poder atual. E ele tem alguns pontos que as questões vão abordar muito. Primeiro, que o poder ele está difuso, como se fosse em rede na sociedade. Que não existe um grande poder, um imperador centralizador do poder, mas que em todas as relações existe ali algum poder. Então, por exemplo, na relação do professor do aluno existe um mini poder. Na relação dentro de um lar, quem que seria ali o chefe da família, podemos dizer assim? Existe uma relação de poder. Esse mesmo chefe, ao mesmo tempo que ele tem ali uma relação de autoridade, ele também é submisso, porque ele vai trabalhar em algum lugar, então também existe uma relação de poder dele em relação aqui agora a quem contrata ele. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, o Foucault analisa esse poder em rede, né? E ele fala justamente sobre esse micropoder, esse poder difuso. Isso aqui vai aparecer muito então nas questões, então o que vocês têm que esperar nas questões do Foucault? Sempre essas análises
de como que se dá o poder e análises atuais em cenários variados, né? A gente tem que sempre ter essa visão. Vamos ler aqui o texto, e esse texto é muito bom, ele é muito didático, ó. O texto apresenta uma relação de cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio da... Então, ele está falando justamente de uma relação de um cálculo político-econômico que está caracterizando um tipo de poder em questão, poder punitivo. Poderia cair outro tipo de poder, mas aqui ele está falando justamente do poder punitivo. Vamos lá, vamos ver. A economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. Divisão que corresponde a uma oposição de classes, pois, de um lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos bens, transferência violenta de propriedades. De outro, a burguesia, então, se reservará a ilegalidade dos direitos, a possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis. E essa grande redistribuição das ilegalidades, então a redistribuição das ilegalidades, se traduzirá por uma especialização dos circuitos judiciários. Para as ilegalidades dos bens, que seria das pessoas comuns, né, que seria para transferência violenta de propriedades, por exemplo, o roubo, os tribunais ordinários e os castigos. Então a punição, ordinário, comum e o castigo. Para agora, as ilegalidades de direitos, fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares, jurisdições especiais, com transações, acomodações, multas atenuadas. Então o que esse texto está falando para a gente? A economia, o mundo contemporâneo, olha que texto contemporâneo demais, o que eu falei, olha, o Foucault ele tá falando em 1980 aqui de uma coisa que está acontecendo agora, é uma coisa que está acontecendo agora, hoje, no Brasil, então é muito presente, muito contemporâneo. A ilegalidade dos bens, que seria o cara que rouba, o cara que é violento nesse sentido, que seria o povão, quem comete ilegalidades estando no povão foi separado da ilegalidade dos direitos, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui em laranja a ilegalidade mais acessível à população, que seria a transferência violenta. E do outro, a burguesia, a ilegalidade dos direitos, que é a possibilidade de desviar os próprios regulamentos, suas próprias leis. O que seria essa ilegalidade da burguesia? É o que a gente chama de crime do colarinho branco. É a corrupção, então ali é o desvio de verba pública. É aquele crime que quando você é pego ali, você dá uma sumida por uma época, aí acaba caindo ali numa jurisdição especial, aí vai ter um juiz ali camarada, que é seu amigo das antigas, que vai te julgar, vai aliviar pra você, vão fingir que vão te condenar por um tempo, depois eles te tiram. Então isso aqui é exatamente o que o texto está falando. Se o cara roubou um pão, se o cara roubou um celular, tribunal comum, cadeia, não tem papo. Se o cara roubou 1 bilhão, não tem problema, porque a gente consegue dar tudo um jeitinho. Exatamente aquilo que o Foucault está falando. Se você faz parte desse grupo dos seletos, né, esse grupo da ilegalidade dos direitos, então você vai ter jurisdição especial, você vai ter acomodações, você vai ter multas atenuadas. Então isso aqui, como eu falei, é um texto atual demais, um texto aqui que a gente consegue aplicar na prática e enxergar ele na realidade. Qual que é a dificuldade das questões do Foucault? Muitas vezes os textos têm que ser lidos com calma, porque são textos difíceis, e como vocês podem ver, eu fui até marcando com cores diferentes para ajudar a pensar, ajudar a entender melhor. Mas aqui ele está justamente falando sobre o poder, a relação de poder. Está falando da relação de poder punitivo, no caso, né, do sistema judicial, de punir de maneira diferente e ao mesmo tempo de aliviar a punição de um certo grupo. Então vamos lá. Qual seria a alternativa plausível aqui? Gestão das ilicitudes pelo sistema judicial. Exatamente o que o texto falou. O que seria a gestão das ilicitudes? É como a gente vai lidar com as ilegalidades dos bens, que seria a transferência violenta da população comum, e como a gente vai lidar com a ilegalidade dos direitos, que seria o que eu chamei de crime do colarinho branco. Pelo sistema judicial, é claro, ele até fala jurisdições especiais, então você tem a justiça comum, justiça ordinária, e do outro lado você tem ali um foro especial, alguma coisa assim, né? Então, a alternativa está extremamente plausível. Aplicação das sanções de modo equânime, aqui não tem nada de equânime, né? A gente está falando justamente de uma diferença de tratamento. Supressão dos crimes pela penalização severa, mais uma vez, não tem nada de supressão, é só a gente olhar para a realidade, né? Tem alguma coisa sendo suprimida aqui? Pelo contrário, o que ele está falando é justamente de uma prática que atenua a punição. Não tem nada de penalização severa, pelo menos para um dos grupos. Ele atenua e aí ele pode continuar cometendo ali a ilegalidade com tranquilidade. Regulamentação dos privilégios pela justiça social. Isso aqui é um distrator muito comum, muita gente marcou essa, até por isso foi uma questão difícil. Ó. Regulamentação dos privilégios. Opa, de fato, tem um grupo aqui sendo privilegiado, vocês concordam comigo, né? Agora, pela justiça social, não é a justiça social que está regulando esses privilégios, por isso que está errado. Então não tem nada de social aqui nessa justiça.
repartição de vantagens pela hierarquização cultural. A hierarquia aqui não é cultural, a hierarquia é principalmente financeira, ele chamou de burguesia, né? Poderia falar, a hierarquia pode ser política também. Quem que tem acesso ali ao poder político? Quem que é que tem acesso a esses grandes privilégios? Quem tem acesso ali a esses grandes crimes, podemos dizer, de fraude, de evasão? Não é a população comum. Então não é a cultura que está criando essa hierarquia. Por isso a alternativa E está errada. Então aqui a alternativa A, correta. Fiquem espertos, Foucault sempre cai. Às vezes é um conteúdo que vale a pena revisar. Com uma horinha do seu dia aí, você consegue revisar e garantir um acerto a mais em uma questão de humanas. Nesse vídeo, pessoal, passamos aqui por várias questões modelo, consegui explicar bastante conteúdo para vocês de uma maneira muito direcionada, muito rápida, que eu tenho certeza absoluta que vão cair na prova do Enem agora. Se você assistiu esse vídeo, entendeu o conteúdo, resolveu junto comigo a questão, entendeu a aplicação desse modelo, vai fazer a prova do Enem, tenho certeza que você vai ver várias questões que estão realmente dentro desses modelos e depois, se você fizer essa questão, se acertar, se lembrar de mim enquanto você resolve, volta aqui e comenta. Gosto muito de ver quando vocês acertam uma questão a mais por causa do conteúdo que eu trouxe aqui. Isso aí realmente dá uma força muito legal pra gente conseguir continuar trazendo mais conteúdo excelente. Como eu disse lá no começo do vídeo, que ia ter um aviso importante para quem vai fazer o Enem 2025. Então já sabe que vai prestar o Enem do próximo ano. Não tá 100% focado no Enem agora. A gente tá abrindo essa semana uma lista de espera para turma 0 do Chapéu do Mago de 2025. Para quem não sabe o que é o Chapéu do Mago é um cursinho online, 100% online, que eu faço parte. Então eu atuo ali principalmente na parte de mentoria, de organização do método de estudo e no curso de linguagens por habilidades. Mas é claro que junto comigo tem uma equipe de mais de 20 professores extremamente excelentes, extremamente competentes, que estão há dezenas de anos trabalhando ali nos cursinhos com mais aprovações. Então são professores que são responsáveis diretamente ali por aprovar centenas a milhares de alunos nas faculdades mais concorridas de medicina, sem falar em todos os outros cursos. Então realmente assim, o Chapéu do Mago, a meu ver hoje, é a melhor oportunidade, é o melhor cursinho online que a gente tem na internet para quem quer se preparar para a prova do Enem. E como as vagas são sempre muito limitadas, a gente está abrindo uma lista de espera para quem quer fazer parte dessa turma. Então, a turma vai abrir depois da prova do Enem, 1 ou 2 semanas depois da prova do Enem, mas nessa lista de espera que vão ser liberadas as vagas. Como são poucas vagas, e no ano passado, por exemplo, as vagas acabaram em 45 segundos, não tem como, né? Vai acabar ficando para quem está na lista de espera mesmo. Então, por isso que eu falei que se você está pensando em fazer o Enem 2025, tenho certeza absoluta que o Chapéu do Mago vai ser realmente assim a melhor oportunidade para ter uma evolução gigantesca. Sair às vezes de 90, 100 acertos na prova do Enem para ter mais de 160 acertos e conseguir um desempenho excelente, uma aprovação mesmo nos cursos mais concorridos, porque existe um material da primeira qualidade com a melhor equipe de professores do Brasil. Então nessa lista de espera vão ser mandadas ali todas as informações do Chapéu do Mago, para quem quiser conhecer mais, quem quiser entender mais como funciona, vai estar tudo nessa lista de espera, é só se inscrever e entrar lá no grupo que você vai receber todas as informações, tenho certeza que vai valer muito a pena então para quem já está pensando no próximo ano e quer ter um ano excelente de estudos. Mas é isso, fechamos então, pessoal, as questões modelo, já falamos de linguagens e agora de humanas também. Tenho certeza que quem tem acompanhado os últimos vídeos aqui do canal conseguiu agora dar um super up nessa nota em humanas e em linguagens, assim como para a semana que vem vai ter muito conteúdo para matemática e natureza. Eu tô falando muito de linguagens e humanas, mas eu sou o cara das exatas, na verdade, né? Eu amo a prova do segundo dia do Enem, é uma prova que eu vou muito melhor, assim, ano passado, por exemplo, acertei 88, já acertei 89, então é uma prova que eu sempre tento fazer para gabaritar. Então eu tenho certeza absoluta que se você não está inscrito, eu te garanto que vai ter um conteúdo excelente, maravilhoso mesmo para a semana que vem também. Então já não perde, né? Já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho de notificações, porque assim que eu postar o vídeo, você recebe, você consegue receber esse conteúdo. Tenho certeza que você vai conseguir melhorar bastante ainda e acertar mais questões nessa prova. Quem sabe ali um ou outro acerta é o diferencial para conseguir sua aprovação. Me acompanha também no Instagram, @olastrooficial, para ter um contato mais direto comigo, a gente conversa ali pelos stories, tem um contato mais próximo mesmo e bom Enem!